Eu creio que hoje é um dia muito importante. Domingo passado, nós começamos a falar a respeito da importância da palavra. E hoje eu quero dar continuidade nesse mesmo assunto. Pastor, por quê? Nada tem mais poder de transformar a sua vida do que a palavra de Deus. Você pode fazer o curso que você quiser. Você pode ir atrás de coach, você pode ir atrás do que for. Nada transforma a sua vida como a palavra de Deus. Então eu quero hoje falar a respeito dessa palavra. Eu quero exaltar a Bíblia para que isso fique gravado no seu coração. Sabe, irmãos, nós temos feito cursão e algo tem mexido com o nosso interior. Por quê? Porque você tem que entender o seguinte: você pode viver uma vida ordinária, você também pode viver uma vida extraordinária. E o que diferencia o ordinário do extraordinário em Deus é o quanto de revelação a respeito da obra de Cristo que você tem. Porque a obra de Cristo, ela é completa, ela foi feita na cruz e ela está pronta. O problema não é a obra ser feita ou deixar de ser feita. O problema é eu ter revelação dessa obra e desfrutar dessa obra. Então quero falar para você, Deus quer que você desfrute de tudo aquilo que Ele já conquistou na cruz. Ele quer que você desfrute de tudo aquilo que foi já liberado para você. Só que tem um caminho para esse processo. E o caminho é palavra de Deus. Eu estava comentando aqui, um amigo me enviou um vídeo. E eu sempre que eu assisto com olhos clínicos. Eu não gosto de assistir sem avaliar. E eu assisti, e no começo do vídeo parecia bacana. Só que teve um momento que o cara fala assim: Deus é bom. Deus não ia criar o inferno. Como é esse negócio de Deus criar o inferno? Deus não cria o inferno. Então o inferno não existe. Eu olhei o vídeo e na hora eu respondi para ele. Eu falei: olha, irmão, o cara fala muito bem, mas não está na Bíblia. Porque na Bíblia fala, no livro de Apocalipse, que existe o lago de fogo, Satanás e seus anjos serão lançados nele. E a obra do Espírito, qual que é a obra do Espírito? O Espírito vem para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. O que isso quer dizer? Existe juízo. Juízo é para Satanás, para os seus anjos e para aqueles que rejeitam a obra do Filho. Se alguém está dizendo que não existe inferno, o que essa pessoa está dizendo? Não existe inferno, então não existe condenação, então não havia necessidade de Cristo ter vindo e morrido por mim. Porque não tem inferno, não tem condenação, acabou, está acabado. Então é uma teologia, o cara falando parece bonito, mas quando você aprofunda, ele está tirando Cristo do centro, ele está falando que Cristo nem precisava ter morrido. E por que eu estou falando disso com você? Hoje, o que mais tem são pessoas falando na internet. E nós, muitas vezes, comemos sem avaliar o que nós estamos comendo. E eu quero te dizer, nós temos uma base. E a nossa base é essa, a Bíblia. Nós precisamos valorizar essa Bíblia. Porque primeiro eu começo a comer e daqui a pouco isso se torna vida para mim. Eu não posso passar a semana inteira sem gastar um tempo para meditar, para receber, para ouvir de Deus através dessa palavra. Mas eu preciso abrir o meu coração. E sabe o que é interessante? O homem natural, ele não consegue compreender as coisas espirituais. A palavra fala que para ele elas são loucura, mas você entende. E quando você começa a se alimentar, essa palavra ela vai aquecer o seu coração. Olha o que a palavra de Deus nos fala. O tema de hoje é o poder de meditar na palavra. Que a palavra de Deus nos fala no livro de Salmos 39:3. Embrasou-se-me no peito o coração.
Enquanto eu meditava, ateou-se fogo. Então disse eu com a própria língua. Fala, põe a mão no seu coração. Fala assim: eu quero ter o coração aquecido, incendiado pela palavra. Sabe, irmãos, você pode fazer muita coisa. Você pode trabalhar muito. Você pode ir para o encontro. Você pode ir para onde for. Mas o que vai manter o seu coração aquecido é que você permaneça olhando para a palavra. O que vai manter o seu coração é que a palavra esteja viva no seu coração. Quando nós falamos do princípio de revelação na palavra, a revelação acontece no Espírito. Através do Espírito, o Senhor se revela a nós em nosso espírito. E qual que é o princípio? Primeira coisa, primeiro exercício do Espírito. Quem se lembra? O primeiro exercício do Espírito é a palavra. Primeiro exercício do Espírito: estar cheio da palavra. Quando você está cheio, essa palavra, ela é natural, mas daqui a pouco ela se manifesta de maneira espiritual. Então eu preciso buscar, desejar, ter um coração conquistado por isso, ter um coração que vai dar valor a essa palavra. Normalmente nosso coração tem dado valor a um monte de coisa e não dá valor à palavra. A Bíblia, ela precisa ser valorizada. Sabe, eu gosto muito de observar as mães, né? Nós somos muito criteriosos. Se meu filho falta na aula, na escola, eu fico bravo. Tem que ir para a escola, não pode faltar. Mas se é para ir para o culto, eu não queria ir hoje, eu já começo a abrir mão. Porque a escola tem mais valor do que a palavra. E a palavra precisa ter valor. Eu sou grato a Deus. Olha o tanto de adolescente que nós temos aqui. Por quê? Não é porque alguém está empurrando eles. Eles têm alegria de estar aqui. A palavra está queimando no coração deles. Então, eu preciso disso. Eu preciso entender isso. Eu quero falar para você hoje: conquiste a palavra, ganhe a palavra. Existem duas coisas. Existe a palavra que é uma palavra natural, e existe a palavra que é a palavra viva. Entenda isso. Eu vou ler com você dois textos para que você entenda. 1 Coríntios 10, 11 diz assim: tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. O que Paulo está falando para os coríntios? Paulo está falando o seguinte: Paulo está falando que a palavra que está no Antigo Testamento, ela serve para nós como tipo das coisas que seriam reveladas hoje. Ela serve para nós como tipo das coisas que nós precisamos receber hoje. E aí ele nos dá um tipo para que nós venhamos entender essa palavra. E esse tipo, ele é muito interessante. A palavra de Deus, livro de Josué 15:16 diz assim: subiu os habitantes de Debir, cujo nome dantes era Quiriat-Sefer. Disse Caleb: a quem derrotar Quiriat-Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb. Este lhe deu a sua filha Axa por mulher. Pastor, como é que é esse tipo? Tem um negócio poderoso aqui. Cada nome desse tem um significado. E esse significado, eles geram para nós poder, geram para nós revelação, geram para nós mudança. Eu gostaria de explicar isso para você. Qual que é o nome da cidade? O nome da cidade é Quiriat-Sefer. Quiriat-Sefer significa cidade do livro. Então, ele falou o seguinte: está abençoado em nome de Jesus. No final do culto eu oro por você. Agora eu estou compartilhando a palavra. Amém?
Final do culto eu oro por você. Amém? Kiriat Sefer significa cidade do livro. Otiniel significa leão de Deus. Então o leão de Deus conquistou a cidade do livro. Pastor, o que tem a ver a cidade do livro? A cidade do livro é quando eu leio de maneira natural. Quando você lê de maneira natural, é algo natural. Mas a axa significa tomar posse. Então ele conquistou Kiriat Sefer, ele conquistou a cidade, e agora ele recebe axa. Então ele toma posse. E agora tem um significado espiritual. Porque a cidade que antes era Kiriat Sefer, ela muda de nome. Ela não é mais Kiriat Sefer. Agora ela passa a se chamar Debir. E o que significa Debir? Significa oráculo de Deus, ou palavra viva. Quando o leão de Deus, quem é o leão de Deus? Cristo. A palavra fala que ele veio e desatou os selos. Ele vem e conquista. Agora ele vem e nos dá a palavra. E essa palavra que nós lemos hoje, ela não é mais selada. Ela é uma palavra viva. Ela é uma palavra que vai nos edificar. É uma palavra que vai gerar mudança. Antes era um livro fechado. Quando nós olhamos Apocalipse, nós olhamos o seguinte: todos choravam e João clamava: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Mas então o leão, o cordeiro, ele vem, ele toma, ele abre e ele desata. Então o livro antes era fechado, mas hoje ele é aberto. A palavra antes era fechada, hoje para você ela é aberta. Hoje ela é a palavra da graça. Hoje, quando você medita na palavra, você vai receber de Deus. Hoje, quando você medita, Deus fala com você através da palavra. Quando você medita, o Senhor, ele se importa em te edificar. E qual que é o sinal dessa edificação? Você tem o coração aquecido. Você tem um coração transformado. Deus quer que você tenha um coração aquecido. Deus quer que você tenha um coração transformado. E eu quero falar para você: procure a palavra. Enche o seu coração da palavra. Busque com simplicidade a palavra. Pega a Bíblia. Pastor, não tem Bíblia de papel. Lê no celular, lê no Google, mas leia. Sabe o que é interessante, irmãos? É porque ao olharmos para isso, a gente tem que entender que isso aqui gera, demanda de nós um posicionamento. Por quê? Porque nós temos um costume que parece com essa característica dessa foto. Isso aqui é uma foto de um cassino de Las Vegas. Pastor, por que um cassino? Porque nós estamos acostumados com entretenimento. Você já parou para pensar? Hoje eu cheguei aqui no prédio, era 3 horas, 3 e pouquinho. Eu liguei pro Douglas, falei: Douglas, você vai vir ensaiar pro louvor? Ele falou: peraí que eu vou ligar ali no Jean. E eu fiquei no carro e fiquei pensando: o que eu vou fazer até eles chegarem? Porque eu vim por causa do ensaio. E enquanto eu esperava, eu fiquei pensando: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque o nosso cérebro já está acostumado. Eu não vou ficar parado, eu não vou ficar à toa. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. Naquela hora eu parei e eu fui meditar na palavra. Sabe, antes o índice de suicídio, de briga, de divórcio, de ansiedade, ele era menor. Por quê? Antes a pessoa ia pegar um ônibus, ela sentava no ponto de ônibus, ficava lá pensando na vida. A pessoa ia esperar alguém, sentava, ficava lá esperando na vida, pensando. Hoje você senta e fica pensando na vida? Não. Você senta, você faz o quê? Pega o celular, vai para a rede social e vai fazer um monte de coisa que não te edifica. Pastor, tá errado eu mexer na rede social? Pelo contrário. Irmãos, rede social, estava comentando com a minha esposa essa semana. Falei: gente, que poderoso. Eu prego de manhã, gravo um videozinho pequenininho e coloco lá. E vou trabalhar.
e no dia inteiro tem alguém assistindo o vídeo, tem alguém sendo alcançado, é bênção. Mas da mesma maneira tem um monte de gente falando besteira que está chegando para você. Rede social não é brincadeira, irmãos. Eu falei com uma irmã que precisa fazer um plano de saúde. Eu falei com ela por telefone. E ela falou: não, pastor, eu preciso fazer um plano de saúde, porque eu vou ter que fazer um tratamento e tal, assim, assim, assado. Eu falei: amém, né? Deus vai abençoar, vai dar certo. Só isso que eu falei. Eu entrei na rede social, meia hora depois. O primeiro anúncio que me apareceu, uma propaganda de uma empresa que faz plano de saúde. A rede social, ela tem um sistema computadorizado para pensar por você, para você não precisar pensar, para te dar a informação que ela entendeu que você gosta de assistir. Se você gosta de pescar, vai aparecer alguém pescando, para você não precisar pensar. E ela torna você preguiçoso. Você fica preguiçoso, porque ela está te dando a comida pronta. Alguém está pensando por você, você não precisa pensar. Tem um monte de formador de opinião. E sabe o que nós precisamos avançar, irmãos? Nós precisamos meditar na palavra. Porque meditar na palavra vai demandar de nós um esforço. Lucas capítulo 10, verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Preste atenção. Parar para ouvir a palavra hoje é o nosso desafio. Você não consegue parar. Nós estamos numa geração acelerada. Sua vida é acelerada. Você fica parado meia hora, você fica ansioso. O que eu estou fazendo? Você precisa aprender a parar. Parar e ouvir. Parar e receber. Parar e meditar. Olha o que acontece. Marta estava trabalhando. Marta estava correndo atrás. Eu vou fazer comida, eu vou buscar. Está faltando alimento, está faltando um tempero, está faltando um peixe, está faltando pão, está faltando vinho, está faltando, eu tenho que servir o mestre. Irmãos, preste atenção. Ela queria servir Jesus. Ela não queria nem servir gente de fora. Hoje nós estamos preocupados com coisas de fora. Eu preciso trabalhar, eu preciso atender o patrão, eu preciso atender o cliente, eu preciso estar no meu serviço, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Pastor, eu vou deixar de trabalhar? Não, eu vou trabalhar. Mas enquanto eu estou trabalhando, o meu coração continua voltado ao Senhor. Enquanto eu estou trabalhando, eu continuo com a minha atenção ligada nele. E sabe, o que é interessante é que Marta, ela estava tão assim que ela repreendeu Jesus. Ela falou: Jesus, o senhor não se importa que eu estou trabalhando, que eu estou correndo atrás, que eu estou aqui fazendo, e Maria está aí sentada, só ouvindo. Manda ela vir trabalhar. Olha o jeito que ela falou: manda ela vir trabalhar. Falou com Jesus. Jesus é Deus. Por quê? Porque o diabo está te trabalhando para você ficar tão ansioso, tão preocupado, que você não vai conseguir perceber o valor que tem a palavra de Deus na sua vida. Olha o que ela fala. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. Olha Jesus respondendo: andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Escolhe hoje a palavra. Escolhe hoje meditar na palavra. Escolhe hoje ouvir a palavra. Escolhe hoje ler a Bíblia. Todas as coisas vão ser acrescentadas. Deus não vai te tirar. Deus valoriza quando você valoriza Ele. Deus te dá paz. Deus renova seu coração. Olha o que ele fala. Andava inquieta. O que significa inquieta?
Mesma palavra para ansioso, usada em Mateus 6:25. Em Mateus 26:25 ele fala: não andeis ansioso, não fique ansioso. E aqui ele usa essa mesma palavra. Ela estava inquieta, ela corria para cá, ela corria para lá. Eu tenho que fazer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Irmãos, dá uma desacelerada e medita na palavra. Pastor, é difícil. Realmente é difícil. Você vinha aqui para o culto domingo, segunda-feira tem cursão, quinta-feira tem célula, sábado você vai para outra célula. Mas eu vou te falar, é o que te sustenta, é meditar. É o que te levanta, meditar. Deus vai mudar a sua história através da palavra. Valorize essa palavra. Amém? Rumine a palavra. Pastor, o que é ruminar? Coloquei ali para vocês. Não apareceu a vaca ou pulou a vaca? Volta lá. Olha lá. Sabe o que é interessante? Vou contar para vocês aqui, depois a gente lê a referência. A palavra de Deus, ela fala que Pedro, ele estava meditando a palavra, estava orando, e Deus apareceu numa visão para Pedro. E na visão tinha um lençol, e aquele lençol, Deus fala para Pedro: toma e come. Pedro falou: Senhor, eu jamais comi algo impuro. Por quê? Porque o que era puro tinha duas características. Qual a característica do puro? Era um animal que ruminava e que tinha a unha fendida, separada. Então o cavalo rumina, mas a unha dele é junta, ele é impuro. O porco tem a unha separada, mas ele não rumina, também é impuro. Então a vaca, ela tem a unha separada e rumina, então ela era pura. Então Pedro falou: eu não vou comer, é impuro. Deus falou o que para Pedro? Não torne impuro o que eu purifiquei. Por que eu estou dizendo isso? É porque a história ali não estava preocupada com porco e não estava preocupada com vaca. A história estava preocupada com você. Nós somos aquele que rumina e nós somos aquele que tem a unha fendida. Pastor, eu sou? Olha o que a palavra fala, Levíticos 11:3. Todo que tem as unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Então a palavra fala que Pedro, quando ele levanta, tinha alguém já batendo na porta, que era para ele pregar para um gentil, e Pedro foi pregar. Pastor, o que é ruminar? Ruminar é você comer, voltar e você mastigar de novo, come de novo, volta, você vai mastigar de novo, come de novo, volta. O que é ser ruminante? É que você come a palavra, rumina, come a palavra, rumina. Você não precisa comer muito, mas aquilo que você come, você tem prazer, você se alimenta, você recebe, você vai ruminar essa palavra. Pastor, o que é ter a unha fendida? A unha fendida, ela fala que tem duas partes. Você sabe dividir a graça da lei. Você sabe dividir o que é bíblico do que não é bíblico. Bem no começo da palavra eu falei para vocês. O rapaz me mandou um vídeo. Depois que eu respondi para ele, falei: cara, toma cuidado que isso aí não está na Bíblia não. Ele me respondeu, falou: nossa pastor, obrigado. Obrigado por você ter me falado. Por quê? Porque muitas vezes nós temos dificuldade de separar aquilo que é bíblico daquilo que não é. Tem muitas vozes por aí. Nós precisamos ter a unha fendida, dividir a palavra. Isso é para mim, isso não é para mim. Isso eu recebo, isso eu não recebo. Amém? Nós somos esse animal puro que foi aceitado diante de Deus. Aplica-te à leitura. Procura receber, procura meditar. Já estou chegando ao final. 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. 1 Timóteo 4,15. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Deus quer que você tenha os olhos, que você volte o seu coração para a palavra
de Deus. Deus quer que você volte o seu coração para o que o Evangelho está dizendo. E isso aqui não é um conhecimento natural. Isso aqui é o rema. Isso aqui é a revelação. Deus quer que você tenha revelação. Que essa palavra natural se torne viva dentro de você. Que essa palavra natural, ela seja ministrada na sua vida de maneira poderosa. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Sabe, as distrações, elas são muitas. O diabo sempre vai tentar nos distrair. E mesmo a palavra que você já recebeu, o diabo ele vai tentar roubar ela de você. Ele vai tentar te questionar. Ele questionou Jesus. Ele falou: se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Jesus tinha recebido a palavra, o diabo veio questionar. Hoje eu gostaria que você orasse sobre isso. Gostaria que você repreendesse todo esse espírito que vem tirar os seus olhos da palavra, que vem diminuir a sua fé, que vem te paralisar. Que você abrisse o seu coração e pede para Deus: Senhor, que eu possa meditar, que eu possa estar envolvido na palavra, estar envolvido nos cultos, na célula, no cursão, que eu possa receber, que eu possa crescer e que o meu coração seja edificado. Lá no cursão nós temos uma matéria que é princípio de revelação, e lá nós entendemos que a revelação acontece no espírito, mas que ela é interpretada na alma, lá na mente. Só que para isso ela passa pelo coração. E normalmente eu preciso ter um coração cheio da palavra. Eu preciso ter um coração sem véu, que é um coração sem lei. Eu preciso ter um coração sem mistura, que é um coração puro. E um coração consagrado. Pastor, que é um coração consagrado? É um coração dedicado, que gasta tempo com a palavra, tempo em ouvir, tempo em perceber de Deus. E hoje eu quero orar por você sobre isso. Eu quero falar com você sobre isso. Nós vamos pedir para o Senhor: Senhor, nós queremos ter um coração segundo o seu coração. Nós queremos receber de Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a nossa vida seja de acordo com a sua vontade. Amém? Feche seus olhos, comece a orar, pede para Deus. Fala: Senhor, eu não posso sozinho, eu não consigo, mas o Senhor pode fazer por mim. O Senhor pode mudar a minha história. Muda, Deus, a minha vida. Que eu possa ter um coração, Deus, consagrado. Que eu possa te buscar. Em nome do Senhor Jesus, que a minha vida seja transformada, seja restaurada. Senhor, eu coloco, Pai, diante de Ti, Deus, cada um desses irmãos, Pai. Em nome de Jesus eu creio, Pai, que nenhum deles está aqui em vão, mas que o Senhor trouxe, Deus, cada um, porque o Senhor tem um propósito, porque o Senhor preparou, Deus, para que eles sejam, Deus, transformados. E eu declaro em nome de Jesus que a vida deles, a partir de hoje, é uma vida, Deus, onde eles se consagram, onde eles buscam, e o Senhor vai gerar, Deus, transformação. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti. Declaro assim: Senhor, que o meu coração seja consagrado, que eu possa receber, que eu possa me dedicar. Me dá um coração, me dê um coração segundo o seu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos